Olá, queridos! Que grande alegria poder estar aqui em um pleno domingo de sol. Estamos no Universo Ascensão, eu e meus dois irmãos, Raoni e Sâmara. Que grande alegria estar aqui com vocês. E hoje nós viemos para fazer uma brincadeira diferente, transmitir informação, conhecimento e fazer um bate-bola, trocando conhecimento com esses dois seres de luz incríveis, que são esses meus dois irmãos, que também estão fazendo um trabalho muito bacana, estão com o canal no YouTube, já estão desenvolvendo trabalho dentro da espiritualidade, com a medicina sagrada. Inclusive vocês vão ter agora, está programado para terem um retiro em Fortaleza, não é isso? Isso, na verdade, é no Ceará, lá em Tatajuba, a 20 quilômetros de Jericoacoara. A gente vai estar lá podendo ter essa oportunidade, essa honra de estarmos conduzindo e direcionando o trabalho juntamente com a espiritualidade, né, nesse trabalho xamânico, que para quem já conhece os trabalhos aqui, né, com o Gleidson, no xamanismo, a gente vai estar nessa mesma pegada também por lá. E se sentirem, estão todos e todas convidadas para esse trabalho, que vai ser muito lindo, no paraíso. Venham com a gente que vai ser bom demais. Bom, esse espaço onde Raoni e Sâmara vão conduzir esse trabalho espiritual é no espaço que a minha mãezona, que a Kátia, criou lá em Jijoca, né? Tatajuba. Tatajuba, lá em Tatajuba. Fica bem próximo de Jericoacoara. E assim, gente, ali é um espaço muito bonito. É muita praia, muita areia, muita água, muita gente bonita. É uma energia muito gostosa. Energia do mar. E à noite, meditação nas dunas. À noite, a lua, o luar. É uma atmosfera muito diferente. É um espaço muito bonito. Eu digo que vocês devem se permitir vivenciar algo diferente, porque de fato é muito incrível. E assim, quem já me acompanha aqui há um tempo sabe, né? A Kátia, ela é uma pessoa que, para mim, ela é muito especial, porque sempre me ajudou muito, né, no início da minha jornada, da minha caminhada. E esse retiro que ela está fazendo, o valor que ela colocou não cobre nem os custos de todo o processo que vai ser realizado lá. Então, com hospedagem, com tudo, se eu não me engano, tá R$600? R$600. R$600, cobrindo quantos dias? 3 dias, mas quem quiser chegar no dia antes, que é no dia 16 de fevereiro, pode já estar chegando. E assim, cobrindo a alimentação, cobrindo as vivências, os passeios. Então assim, um negócio bem bacana. Aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar esse link do WhatsApp da Kátia. Vocês vão poder se comunicar direto com ela e de repente estar junto com os meus irmãos nesse processo. Na descrição também eu vou deixar tudo certinho, a data em que esse evento vai acontecer, e vocês vão poder estar conectados para experimentar um pouquinho do que vai vir por lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre espiritualidade, nós vamos falar sobre as nossas experiências de vida, vamos falar sobre o despertar, que é o que importa, né? Muitos nesse momento já estão se abrindo, se aflorando para esse despertar, e é o que a gente vai conectar aqui já já. Mas vamos começar com música? Vamos lá. Para alegrar, para animar o nosso domingo? Essa música é para quem deseja sua melhor versão, ser melhor. Quero navegar, eu quero mergulhar do lado de dentro do meu ser. Eu quero descobrir, eu quero desvendar e a minha verdade conhecer. Verdade por trás do véu da ilusão que só serve ao ego. Eu quero ser
Oh, coisa boa, que alegria. Bom, a gente percebe que está todo mundo nesse momento, dentro dessa transição do nosso planeta, vivendo seus processos, vivendo seus momentos, passando pelos seus processos evolutivos. E a gente vê que cada vez mais está se intensificando esses movimentos que estão levando as pessoas ao despertar. Eu conheço a história do Raoni, a gente já conversa há bastante tempo. E aqui todo mundo sabe que o meu processo de despertar veio através da dependência química, né? De todas as experiências negativas e dolorosas que eu vivi dentro de tudo isso que, digamos, desse furacão no qual eu fui consumido, né? Que foi a dependência química. E a gente percebe, né, que todo mundo está passando por esses processos de enfrentarem seus fantasmas, de passarem por suas lutas, por suas batalhas, e tudo isso para a gente poder ter um tempo para pausar a vida e poder enxergar para o ponto de evolução, para o ponto de despertar que a gente deve. Todos nós estamos passando por isso, né, Raoni? Pois é um momento planetário mesmo, é necessário se rever, né? Se rever. Então, muita gente fala sobre religiosidade, né? Sobre a busca de algo maior, mas não vive a espiritualidade como um todo, né? Na cultura indígena, a gente vive a espiritualidade a cada momento, desde a hora que acorda, na hora que vai se alimentar, na hora que vai caminhar na mata, que vai falar com outra pessoa, na hora que vai dormir no sonho. Então a espiritualidade está em tudo que é vivo, em tudo que está além do que nossos olhos podem ver e que nosso coração pode sentir. Então o despertar pode acontecer de diversas formas, né? Pode acontecer num processo doloroso, num processo de perda, ou num processo amoroso, quando a gente se permite. No meu caso, foi um processo doloroso. Eu passei por um processo, uma violência urbana que eu sofri, né, que afetou minha visão. E eu quase morri. E para renascer um novo ser, para ter a oportunidade de ver como é bela essa vida, de como a gente pode estar se curando, se melhorando para poder ajudar outras pessoas, para ajudar o planeta a ter essa ascensão. Então, esse processo tem que partir de cada um, partir inicialmente dentro da gente, para que tudo à nossa volta possa também ser beneficiado com essa busca, né? Essa busca. Eu sinto até, Raoni, que, pelo menos assim a minha percepção, né? Eu sinto até que nós estamos aprendendo muito mais com a dor do que com o amor em si, né? O amor, ele ensina, mas de fato o que muda um ser é os processos dolorosos. Pelo menos eu falo por mim, né? Uma vez um amigo perguntou para mim assim, conversando comigo, e falou para mim assim, na verdade quem fez essa pergunta foi o meu primo, né? O Diogo. Ele sempre está aqui com a gente no canal. E ele perguntou assim, se você pudesse voltar no tempo e mudar uma coisa na sua vida, o que você mudaria? E ele ficou esperando que eu dissesse que eu mudaria a dependência química, que eu não teria passado pelo processo da dependência química, né? E eu brinquei com ele e falei uma coisa que não tinha nada a ver, né? Que eu mudaria. Aí ele me perguntou, por que você não mudaria a dependência química? E aí a explicação que eu dei para ele foi a seguinte, se eu não tivesse a experiência que eu adquiri com a dependência química, com tudo que eu sofri dentro da dependência química e com o despertar que eu tive devido a eu estar buscando a cura da dependência química, se isso não tivesse acontecido, eu não estaria aqui. E aí, digamos que eu tivesse a capacidade de voltar no tempo e tirar aquela vivência dolorosa, a probabilidade e a chance de eu cair novamente nisso seria muito grande. E não apenas isso, né? Mas também a questão de continuar aprisionado, porque por buscar a cura da dependência química, eu me libertei do álcool, eu me libertei das drogas, eu me libertei da prostituição, eu me libertei dos comportamentos errôneos que eu tinha,
da soberba, do egoísmo, da ganância e de tantas outras coisas que, se eu for ficar falando aqui, vai levar o nosso domingo inteiro. Mas o que é que eu vejo? Que todas essas questões que eu vejo que foram pontos de libertação para mim, muito de tudo isso é visto como algo comum e é visto como algo normal hoje. Então, o que é que acontece? Se eu não tivesse passado por esse processo que me fizesse olhar para dentro de mim com a sensibilidade espiritual, eu estaria achando que está tudo certo ser egoísta, que está tudo certo me embriagar, que está tudo certo fazer coisas erradas, tratar mal as pessoas ao meu redor. Continuaria achando que está tudo certo, porque é meio que do padrão, né, da vida do humano hoje, esses comportamentos. Aí isso também nos lembra de algo muito importante, que é transmitido pela espiritualidade, né? E eu sempre falo sobre isso aqui. A gente hoje tem conhecimento que apenas 1/3 da raça humana, ou 1/3 de todos os seres que estão encarnados nesse momento, vão ascensionar. Ou seja, são esses que vão ter a percepção de olhar para a espiritualidade e para a sua forma de se comportar de uma forma diferente. Ou seja, 2/3, ou seja, a grande maioria dos que estão aí, estão errados, estão agindo de forma errada e em muitos momentos acham que estão certos e se comportam como se estivesse certo, se embriagar, tratar o outro mal, passar a pessoa para trás, mentir e não ser uma pessoa bondosa e tudo isso. Então, eu vejo que esses processos dolorosos que a gente passa, eles servem muito para esse processo do despertar, do acordar. Pelo menos para mim, não teve para onde eu correr, né? Ou eu me melhorava ou eu ia morrer dentro do meu aprisionamento ou do aprisionamento no qual eu estava. É um pouco disso, né, Raoni, que a gente acaba vivendo. Infelizmente, esse sistema ele já é criado para que as pessoas cresçam com esse pensamento individualista, competitivo, egoísta, né, que pense só em você, em si, né, e não pense nessa ação coletiva, que nós sozinhos não somos nada, né? A natureza, ela tem um equilíbrio natural, assim, perfeito, né? Que um coopera com o outro. Por mais que existe a predação, né? A cadeia alimentar, né? O nicho ecológico, onde um bicho come o outro, mas eles fazem isso por necessidade natural, né? O ser humano, ele não vai lá e vai aprisionar um monte para querer ganhar em cima daqueles. Ele vai querer se alimentar o necessário para aquele dia. Na cultura indígena também é muito assim. A gente faz as plantações, não é para ter um monte e vai desmatar tudo para plantar. Vai plantar o necessário para aquele ano, para todas as famílias se alimentarem, vai ser dividido o alimento. Dentro das aldeias existe muito essa coisa do coletivo, né? Todo mundo faz junto, né? Todo mundo vive plenamente a espiritualidade. Quando você está na espiritualidade, você está pensando no outro, você tem uma empatia no outro. E nas outras vidas, né? Na árvore, nos animais. Então, tudo tem um equilíbrio. Viver nessa correria que é imposta para a gente pelo sistema, de que a gente, para ser melhor, para a gente conquistar, a gente tem que pisar em cima do outro, é o que faz com que as pessoas não despertem, né? Que fiquem nessa roda aí, sem sair do lugar. Sim. Porque no fim vai correr a vida inteira, vai ser ganancioso, vai ser egoísta, vai fazer mal para os outros, vai fazer mal para si, vai ficar aprisionado. E depois vai ir, não vai levar nada, vai levar só as experiências ruins que ele fez com as outras pessoas e com ele mesmo. E sem se falar na lei do retorno, né? Porque nós todos estamos debaixo de uma lei cósmica que age e que mantém tudo funcionando em perfeito equilíbrio. Então, quando a gente faz a maldade, é aquilo que a gente vai experimentar, né? Aquele fruto que a gente vai colher. É um plantio mesmo, né? Você plantar algo para você poder colher. Quando você planta amor, planta alegria, planta felicidade, é o que você colhe. Isso é muito bonito. O Raoni, ele é um indígena da tribo Camaiorá. E assim, a história do Raoni é uma história muito bonita. Eu fico muito feliz sempre quando eu tenho a oportunidade de estar junto com o Raoni, de estar junto com a Sâmara, porque
esses dois seres de luz aqui têm muita luz mesmo e estão numa pegada muito bonita da espiritualidade, um momento muito especial, muito lindo. E eu sou fã desses dois aqui e é sempre muito bom estar junto. E você, Samara, de que forma que fluiu o teu despertar, de que forma que você se conectou com a espiritualidade, se conectou com a Madrecita Ayahuasca? Como que aconteceu esse teu despertar? Bom, em relação ao contato com a espiritualidade, eu sou suspeita de dizer que desde criança eu já era uma criança meio esquisita, sabe? Meio diferentinha. Então eu já estabeleci assim, um contato com esse não visível, com essa energia que acabava vindo mesmo pelo instinto, naturalmente, no decorrer do tempo que eu comecei a entender melhor tudo isso. Mas assim, no sentido de um despertar mesmo, eu digo assim, o despertar, ele pode ocorrer como um clique, mas é algo que é constante, porque a gente está sempre aprendendo, né? O despertar nada mais é do que uma aprendizagem no up, né? Mas que é algo que a gente carrega, que a gente continua, né? Que a gente precisa alimentar e nutrir para que continuemos nessa caminhada em busca da luz. No meu caso, eu, embora muito jovem ainda, acredito que ali na transição da infância para a adolescência, eu passei por um período muito difícil, assim, psicologicamente, emocionalmente, que a galera fala, né, da bad, então aquele mergulho bem no fundo do poço, sabe, e agora eu vou para onde? Cadê a luz? E nesse caminho aí, nessa trilha, né, que eu precisei ir aí nas profundezas obscuras da minha alma para eu poder, de alguma forma, encontrar na espiritualidade, digamos, uma saída, porque na verdade era algo que eu já carregava em mim, a espiritualidade. Mas quando a gente, de alguma forma, se afasta da nossa natureza, seja no dia a dia, se deixando levar por acúmulos de tristeza, de mágoa, de rancor, de raiva, isso acaba se acumulando e a gente vai adoecendo. Então é por isso que quando eu falo, né, do despertar dessa continuidade que a gente tem que dar, que é bem do autoconhecimento, né, um exercício diário, é justamente por isso, porque qualquer balanço, se você não se liga, se você não está nutrindo ali o seu campo, a sua energia, a sua saúde mental, espiritual, psicológica, nossa, pode voltar tudo. Então, como é que a gente está lidando nesse dia a dia? Então, o meu despertar espiritual, posso dizer que foi assim, quando não tinha mais para onde correr, eu tive que buscar uma fagulha de luz em algum lugar. E na época, né, essa questão do espiritismo me ajudou muito. Não sou adepta a nada, não sou de nenhuma religião, mas eu tento absorver um pouco das coisas boas de onde eu encontro algo que me traga luz, que me fortaleça. E a ayahuasca na minha vida também veio, né, no momento em que eu já estava numa outra temporada também de dificuldade, que fez uma total diferença, assim, né, no sentido de ampliar mesmo o meu campo de visão. E é muito interessante isso, né, como você falou sobre essa questão do despertar, de você passar pela dor, de você aprender. É justamente essa coisa de você se colocar no lugar do outro, porque quando eu tive esse boom, assim, de decadência em alguns momentos, né, da minha vida, foi um momento também que eu parei mais para me colocar no lugar das outras pessoas. Nossa, imagina quantas pessoas podem estar passando por tal dificuldade, não tem com quem conversar agora, não tem com quem dividir isso. Então hoje a minha caminhada, né, hoje junto com o Raoni também, de poder levar luz para as pessoas através da medicina ayahuasca, da musicalidade, também vem nesse propósito, né, de saber que da mesma forma que eu estive num local em que eu estava precisando de ajuda, imagina quantas pessoas não precisam. E como eu disse, não é só aquele momento de dificuldade, mas a constância de você manter e nutrir essa sua saúde mental, espiritual e emocional. Isso é muito importante. Interessante porque ontem eu fiz uma transmissão no sábado de manhã e a informação, né, que foi passada, que chegou,
foi informações que eu acessei na noite anterior, onde o meu mentor espiritual ele me mostrou de que forma está acontecendo o encarne dos seres de luz que estão encarnando no planeta nesse momento. E aí, ou seja, esses seres de luz que estão descendo, que estão encarnando agora, eles estão vindo, eles são chamados de solarianos. Então são seres que estão vindo do Sol central cósmico para encarnar aqui, para ajudar a elevar a frequência do campo do planeta. Só o fato de estarem aqui eleva a frequência do campo do planeta, tudo isso já para ajudar na transição. Quando o flash solar chegar, eles já estão acostumados e adaptados a essa frequência energética. Então, muita coisa por aqui vai mudar. Mas o que eu achei interessante dessa tour que eu fiz naquela noite? Eu fui levado para ver aonde que eles estão passando por treinamento. Então, câmaras cristalinas que baixa a vibração para se aproximar, para não ficar igual, mas para se aproximar a vibração do planeta. Então esses seres, antes deles encarnarem no planeta Terra, eles são colocados em câmaras cristalinas, que é um trabalho que é feito junto com os arcturianos, e aí essas câmaras baixam a vibração para eles aprenderem a lidar com as emoções de baixas vibrações. Porque o que a gente percebe nesse momento que tem acontecido muito? É meio o que aconteceu com você, né? O ser encarna no planeta e quando começa a ganhar percepção e começa a prestar atenção nas coisas e se vê como um ser vivente, não consegue entender como que as coisas funcionam, por que existe o egoísmo, por que existe a ganância, por que existe a maldade, por que existe a agressividade. Então, para eles, seres mais avançados, como a Sâmara, quando percebe e começa a fazer essa leitura do campo energético do planeta, é um choque muito grande. E isso geralmente acontece na adolescência. Por isso que a gente percebe os nossos adolescentes num mix de confusão, de sentimentos, de coisa densa, pesada. Por quê? Porque aqui é realmente pesado. Aí você imagina para um ser de uma dimensão superior vir para um planeta onde existe tanta coisa densa e ele sente esse peso, aí não se sente fazendo parte, não se sente conectado ao que está acontecendo no planeta, né? Não se sente fazendo parte do planeta. Qual é a vontade que tem? Aí vem a explicação do suicídio, vem a explicação de não conseguir se juntar, né? Ou fazer parte de uma tribo, fazer parte de um grupo, não consegue socializar com os demais, porque não se sentem pertencentes a essa realidade, não se sentem pertencentes a esse modo de vida, né, que nós temos aqui. Então, a gente acaba percebendo que isso está acontecendo muito, né? E agora principalmente. E aí eu achei interessante até a Sâmara trazer essa informação agora, sendo que ontem eu falei sobre isso. Então, a gente vê que não existe acaso, né? Tudo está conectado e equilibrado. Você falando isso, a Sâmara também, né? Ela lembrou da minha infância, que eu saí do Mato Grosso, eu tinha 13 anos, né? Convivi até os 7 na aldeia, depois até os 13 eu fiquei morando perto da cidade para estudar, enfim. Mas ali quando eu cheguei na cidade mesmo, para mim foi difícil, né, essa adaptação. Eu sofri... Imagina, veio da aldeia para a cidade. Muito bullying, assim, com muitas coisas relacionadas ao meu corpo, ao meu nome. E eu também não me sentia pertencente ali, né? Sim. Daí eu lembro que aos 16 ou 17 comecei a beber, né? Comecei Eu acho que até meio que uma fuga para se enturmar, né? Era uma fuga mesmo, era uma forma de fazer parte de algo que eu não fazia. E por mais que eu me sentia conectado com a minha ancestralidade, foi um processo bem difícil que durou muitos anos, assim, eu digo, meu despertar, que foi quando eu sofri uma violência física urbana, porque foi quando eu me vi quase fazendo passagem, tive que passar por tanta dor, né? E eu já estava com o coração magoado, com a alma ferida. E quando a gente conversa com alguma pessoa que passou por um momento difícil ou está passando por uma recuperação de dependência química, a gente, né, saber por que a pessoa passou, né, saber se colocar no lugar dela, né, o que nem você falou,
nos dá, por a gente ter vivido várias questões assim, também nos dá esse know-how de saber o que a pessoa está passando. Porque se você não tivesse vivido isso que você viu, você não tirou da sua linha do tempo, você talvez não estaria aqui hoje, né, com toda a sua espiritualidade, com todo esse conteúdo que você tem, porque você vivenciou. Sim. Então o xamã, né, um curandeiro, ele tem que ter suas dores, ele também tem que ter passado por isso para poder curar outras pessoas. E a gente leva, eu falo isso hoje, eu levo minha cicatriz com muita honra, porque eu estou vivo aqui, estou com alegria no coração. Ontem estava falando para a Samara, como é que eu estou feliz assim, de estar aqui hoje, rever tudo que eu passei. Sim. E não estar mais vivendo no passado, né, não estar vivendo no futuro, estar presente e alegre com essa existência. Então isso me traz muita força para continuar nesse trabalho, nessa caminhada e podendo ajudar outras pessoas também. Isso é muito bonito, porque as grandes batalhas, elas acontecem principalmente no campo da mente, né? Tudo acontece aqui dentro. Às vezes, o que pode estar se manifestando fora pode ser algo grave, mas quando a gente olha do lado de dentro, ou seja, para quem está passando por aquela situação, aquilo ali é muito grave, né? É muito intenso, é muito forte, porque tem toda a questão da emoção, da energia ligada. Curiosamente, a gente falando desse assunto, uma grande amiga, uma grande irmã, antes da gente iniciar a gravação, me mandou uma mensagem que está passando por um momento de dificuldade, né? Está passando por uma separação, separou, está com um relacionamento terminado com o seu ex-companheiro e está sofrendo. Então assim, a gente percebe que essas situações que acontecem, elas vêm para justamente fazer com que a gente ajuste algo que a gente precisa prestar atenção. E geralmente nesses processos são os momentos em que a gente sente a necessidade de mergulhar dentro da gente. Quando quando perde o emprego, né? Ou então quando perde algum ente querido, quando passa por uma questão como dependência química, que eu acho que é a mais punk que existe de todos, ou quando passa por uma experiência de quase morte, algo muito traumático, algum acidente traumático, ou algo do tipo, né? São gatilhos que acontecem para fazer com que a gente busque esse despertar, para fazer com que a gente busque essa nossa melhoria de vida, mudar o comportamento, mudar a direção, mudar o rumo da vida, né? Eu queria deixar aqui registrado a minha gratidão, né, pela Samara, por tudo que ela fez e faz por mim. Foi a grande ponte que me trouxe aqui, foi o grande irmão também, Gleison, que me acolheu. Que alegria, gratidão. E que me proporcionou também, né, esse despertar, esse caminho tão lindo, maravilhoso, das pessoas que são essenciais, todas são essenciais para esse processo meu, mas que também ajudam tantas pessoas. Eu vou tocar aqui uma música aqui, que é uma música Tupi, Guarani, que ela faz agradecimento ao grande Criador Yamandu e a Inderu, que é Deus. Arrei. Catu Yanderu, Catu Yamandu, Aveté. Yanderu Tupã, Oeru, Yamandu Tupã, Oeru, Yanderu Tupã, Oeru, Icatu Tupã, Oeru. Arro! Que grande alegria. Muito bom essa conexão, muito bom. A gente ter esse espaço de reflexão, de pensar. É muito bonito poder avaliar a vida, poder entender. Sabe o que me chama a atenção no meio de tudo isso? Eu lembro que uma vez em um diálogo com meu mentor, ele me disse assim: você já prestou atenção que nunca foi dado um manual de instrução para o ser humano de como viver a vida? Que nunca foi dado um manual de instrução para o ser humano
de como que o corpo funciona, ou seja, o nosso corpo ele é uma nave, né? E essa nave ela permite a gente viver essa experiência aqui na terceira dimensão. E muitas pessoas nascem e morrem ou desencarnam, né? Fazem a passagem sem aprender a utilizar todos os sistemas de navegação dessa incrível nave que é o corpo humano, né? Que é a nossa Merkaba. E a gente, nós fomos criados e nós fomos educados para não observar, para não ter tempo para pensar, para não ter tempo para refletir, para analisar, para avaliar as coisas. Se você parar para prestar atenção, vamos avaliar como é a vida de um jovem. O jovem passa por esse momento em que está se desenvolvendo, está crescendo, está ganhando ensinamentos, aprendizados. Logo há necessidade de se envolver junto com um grupo para ser aceito, para fazer parte, para se aceitar, né, no meio de alguém. E aí, dentro de todas aquelas dificuldades da adolescência, e no meio disso tudo, jogos, videogame, televisão, filmes, amizade, logo depois vem alcoolismo, vem drogas. Então, é um caminho que leva para uma direção em que a gente não tem nem tempo para reorganizar as ideias, para ver o que está fazendo, o que está escolhendo fazer da vida. Então, se a gente parar para prestar atenção, isso acontece com a gente até hoje, né? Então, a gente não tem tempo para pensar, para refletir, para analisar, para avaliar o que está fazendo das nossas vidas. E por isso que é importante esse processo da pausa, esse processo de dar o tempo. E se a gente parar para analisar, o fim de um relacionamento, um problema com a dependência química, um problema com o alcoolismo, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, são situações que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, para fazer com que a gente dê essa pausa, para a gente poder olhar para dentro, para a gente poder enxergar as escolhas que nós estamos tendo sobre o que a gente está escolhendo fazer da vida e sobre o que a gente está escolhendo viver. Então, eu acho que é importante a gente começar a prestar atenção nessas questões, porque uma coisa a gente tem que lembrar, apenas 1/3 da raça humana, ou dos que estão encarnados nesse momento, são os que vão ascensionar. Então, se apenas 1/3 vai ascensionar, o que isso quer dizer? Nós não temos que nos comportar como os demais. Nós temos que ser os estranhos, viu, senhorita Sâmara? Nós temos que ser os diferentes, porque são os estranhos, são os diferentes que vão ascensionar. Os que são todos iguais, né? Todos os que estão conectados nessa sociedade que julga, que impõe e que determina as regras de como, do que é correto, do que o que é errado, todos esses aí estão, digamos, se não tiverem a oportunidade de despertar, vão desencarnar, vão partir. Então, esse é o momento em que a gente tem que se ver como um ser diferente mesmo. Tem que... eu até brinco, né? Eu digo, agora está na moda ser índio, está na moda estar conectado com a natureza, está na moda sentir as árvores, abraçar uma árvore, sentir os animais, sentir o campo do planeta. E eu aproveitar que você falou, fiz o link aqui, nosso companheiro Alex, que estava ali, aqui, né, fazendo tratamento de dependência junto com o André. E eu falei para ele assim que o que está em jogo, né, não é o status, né, não é o poder aquisitivo, não é a posição que você ocupa. O que está em jogo é a sua alma, né? O preço da alma é muito caro. Então, não é o que você vai deixar aqui, não é o legado que você vai deixar aqui. É a sua eternidade, né? Aonde você quer deixar a sua alma, para onde você quer ser encaminhado. Então, inclusive a gente estava até lendo um livro, eu e Sâmara, que fala sobre a mudança dos hábitos, né? Então você ter bons hábitos, os pequenos, assim, no dia a dia, mudar cada dia, pequenas coisas, pode mudar o curso da sua vida, né? Daí eu não lembro o autor agora, você lembra?
que é James. James alguma coisa. Ele fala de um exemplo muito interessante que ficou na minha cabeça, que é, por exemplo, assim, um avião quando ele sai daqui do estado de São Paulo e ele vai, por exemplo, para o Rio de Janeiro, ele tem graus de direção, né? Longitude e latitude. Então, se ele mudar ali 1 grau de distância, talvez 1 grau na reta, não faça tanta diferença numa distância curta. Mas numa distância longa, a tendência é que 1 grau numa distância longa, ela vai distanciar do ponto a chegar ao ponto que ela não vai chegar no Rio de Janeiro, ela vai chegar em Minas Gerais. Então, se a gente mudar os nossos hábitos um pouquinho cada dia, no final da nossa jornada, vai fazer com que a gente chegue em outro lugar, tenha outra direção. Então, a gente traz esse pensamento de que parece pequeno você mudar um hábito, que seja acordar mais cedo, né? Que seja você ajudar a levar uma ração para um cachorro na rua, levar um prato de alimento para uma pessoa, né? Doar seu tempo para escutar alguém que precisa falar, doar roupas velhas, antigas que estão aí, fazer um trabalho voluntário, ou se cuidar, guardar um tempo para se cuidar, que tem que ser feito isso, né? Se amar, vai fazer toda a diferença na sua trajetória, nessa nave que a gente está aqui, nessa vida. É isso mesmo. Que lindo. É bacana isso, Raoni. E olha só as conexões, né? Basta a gente prestar atenção. Quando a gente presta atenção, a bateria está acabando, nosso tempo está acabando. Quando a gente presta atenção, né, nas informações que chegam, nos direcionamentos que a gente recebe, tudo vai ficando muito mais claro. Eu encontrei com um casal de amigos no shopping ontem. Minha filha está aqui, fui levar ela para passear um pouco. E a minha filha mais velha, a Kate. E aí fui levar ela para passear. E aí no shopping encontrei com um casal de amigos. É um casal de amigos que esteve na primeira cerimônia que eu realizei como curandeiro há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Eles estiveram. E nessa cerimônia eu falei da importância de abandonar o álcool, de abandonar a bebida, né? E eles estavam me contando assim coisas incríveis, que eles seguiram a determinação, né, a orientação, abandonaram o álcool, mudaram o rumo da vida deles. Só pelo fato de mudar esse hábito de beber, acaba se distanciando de muitas amizades que estão ligadas à mesma conexão, né? E hoje eles estão dentro de um processo espiritual tão avançado que estão canalizando. Ele e a esposa estão canalizando, já fazem grupo de estudos, recebem pessoas, convidam pessoas para participarem dos estudos na casa deles. E ele está canalizando, recebendo mensagens lindíssimas. Ele me mandou uma mensagem e isso me deixou muito feliz, porque o que mostra? Que nós temos conhecimento que pode ser passado adiante, que pode ser transmitido para outras pessoas, e que isso, de fato, contribui para o despertar e para o crescimento espiritual dos demais. Então, às vezes, para a gente que está aqui na ponta, isso não parece tão importante. Mas, quando a gente vai perceber e quando você vai tentar dimensionar a quantidade de vidas, de pessoas, de seres que você tocou, que você contribuiu para aquela mudança de vida, isso é muito importante. Isso não tem preço. E é como o Raoni falou, é mudando o comportamento devagarzinho, aos poucos. Não precisa você fazer uma mudança tão radical. Quer dizer, se você gosta de desafios, eu até digo que é legal, né? Eu sou muito fã dessa coisa de mudar radicalmente. Mas tem gente que não consegue. Vai mudando aos poucos, vai mudando os hábitos, vai mudando o comportamento. E o principal, iniciar mudando o pensamento. Porque quando você começa a mudar a sua forma de pensar, com o tempo você começa a modificar da forma como o Raoni descreveu, né? Esse ângulo lento, né? Que você é quase imperceptível, mas você começa a mudar a tua forma de se comportar. Se você muda seu pensamento, você muda a forma de comportar. Se muda a forma de se comportar, você começa a mudar a sua vibração. Começou a mudar a sua vibração, começa a mudar tudo ao teu redor. E aí a gente vai conectando num grande movimento de luz ascensional, né? De despertar, de acordar, de conseguir ver uma vida mais bela, uma vida mais amorosa e experimentar
novas vivências. E a gente tá aqui para isso, né? Para ser feliz, para aproveitar, né, Samara? É isso aí. Vamos de música? Vamos de música. Olha, 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 olha que beleza. Poder estar aqui contemplando a natureza. Olha, 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 olha que beleza. Poder ser curada pela própria natureza. Olha, 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 meu irmão. É pra dentro que se olha com carinho e atenção. Olha, 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 minha irmã. Olha nessa hora, tudo que temos é o agora. Viva as medicinas que vem da floresta e nos desperta, nos ensina. Viva, 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 viva a Pachamama. Viva eu, viva você. Aproveita, dança e canta. Iha! Que alegria! E vocês estão com o canal no YouTube também, né, Samara? É, Raoni? Sim, o Sagrada Frequência. Para ficar mais fácil de vocês acharem a gente aí, coloca Sagrada Frequência Samara Câmara ou Sagrada Frequência Raunica Maiorá, que daí fica mais fácil para achar, porque se procurar Sagrada Frequência você vai achar um monte de Sim. sons da Sagrada Frequência. Então, o canal no YouTube, nesse momento vocês estão postando mais músicas, trazendo essa conexão de alegria, né, para as pessoas. Sim, músicas autorais e músicas também que nos conectam de alguma forma a essa sagrada frequência que a gente tanto busca. E conforme o decorrer do tempo, a gente vai estar também compartilhando conhecimento, né? O nosso propósito. Ainda não começamos, mas estamos aí no objetivo de... Que legal, que legal. Parabéns, meus irmãos, é muito bom. Há uma importância muito grande da questão do som, né? Nas nossas vidas. Às vezes a gente não tem um conhecimento, mas tudo que a gente ouve
entra, né, no nosso organismo, tudo que a gente ouve vibra na gente e tudo isso muda a nossa frequência. Então acaba sendo uma sagrada frequência mesmo, né? Traz essa conexão. Eu tenho muito isso, quando eu sinto que alguma coisa está drenando a minha energia, está me entristecendo, está me deixando magoado. Geralmente eu busco primeiramente identificar o que é e depois eu faço um trabalho de elevar a frequência. E de que forma que eu faço? Ouvindo rezos, ouvindo cânticos que elevam a frequência, ouvindo mantras. Isso tem me ajudado muito. Na verdade, faz muito tempo que eu não ouço nenhum outro tipo de música que não seja rezos ou esses ícaros, né? Essas músicas que conectam o espírito de uma forma poderosa. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A Sâmara, ela tem algumas músicas que são autorais, que são letras dela mesmo, que uma coisa mais linda que a outra. Vocês precisam conhecer, então já procura o canal da Sâmara com Raoni aí. E eu vou deixar na descrição o link também para vocês. Já entra lá, já se inscreve, porque assim também, além de você ter a oportunidade de presenciar canções que tocam na alma, canções que trazem ensinamentos, que vibram no teu campo, que mudam a tua energia, você também está tendo a oportunidade de fazer com que esses dois seres de luz sejam mais conhecidos, né? A partir do momento em que você se inscreve, você dá o like, você compartilha, você está ajudando no trabalho que eles desenvolvem também. Isso é muito bonito. Assim, nós vamos nos conectando como uma grande tribo de seres de luz, nós vamos nos achando, vamos nos conectando e assim a gente vai trocando conhecimento, vai trocando aprendizado e já vamos nos preparando para essa nova etapa do planeta, né? Dentro já de quinta dimensão, onde aqui só vai existir o amor, só vai existir a alegria, só vai existir a felicidade e coisas boas. Agora vocês estão morando aonde? Você sabe onde você está morando agora, Raoni? A gente está no planeta, tá girando, né? Porque... Estão nesse movimento, né? Mas vocês são de Salvador, é Nós isso? somos eu sou do interior do sul da Bahia, o Raoni agora está por lá também. No Baitaba a gente está. O Baitaba, né? Baitaba. Que legal. Vocês desenvolvem trabalho com a medicina sagrada lá também, né, Sâmara? Sim, a gente faz um trabalho voluntário lá com a tribo Aiauá, juntamente com o Del, meu irmãozão. Né? Sou grata a ele, por causa dele eu estou hoje aqui, estamos também, né? Que Com a alegria. permissão do Gleison, claro. E a gente faz um trabalho muito bonito por lá, quem está no interior do sul da Bahia, lá nas proximidades de Ubaitaba, procura lá, @tribo.aiauá, encontra a gente também. E aproveitem, vocês se inscrevendo no canal dos dois, quando forem ter eventos lá, eles vão soltar alguns comunicados no canal também, e isso também vai ajudando para conectar vocês. Às vezes a gente está tão perto de lugares bem ancorados, de lugares espirituais que fazem um trabalho muito bonito e por falta de divulgação, de conhecimento, a gente nem sabe, né? Então, às vezes é legal você estar conectado, porque tudo isso vai chegando e de repente a gente tem um público muito grande também em Salvador, né, na Bahia, e de repente cabe para vocês fazerem parte desse trabalho que os dois desenvolvem lá também, junto com o Del. O Del é um querido irmão, conheci o Del quando eu estava me formando curandeiro, ele também estava se formando curandeiro na família do Shamanic Dream, e nos tornamos grandes amigos. Del já esteve aqui em vários movimentos com a gente, e daqui a pouco também vai estar junto novamente, né, à medida em que as coisas forem acelerando. Mas ele já faz um trabalho muito bonito lá também, sempre conectando, ajudando bastante pessoas. Isso aqui é importante. São trabalhadores da luz, independente dos lugares onde estão, fazendo o trabalho da luz. Isso é o que importa para todos nós. Bom, e vocês agora, querem falar sobre o quê? O que é que nós vamos transmitir de informação para esses seres de luz que estão nos assistindo? Eu queria falar essa questão aí da sintonia, da frequência, né, musical, da importância disso, porque no seu canal você fala muito sobre cocriação, sobre o poder do pensamento, né, sobre a ação. Então, se todos têm esse entendimento de que
a gente cocria isso, inicia no nosso pensamento, no nosso coração, depois ela vai na palavra, quando você pronuncia, ela materializa, depois né, na cocriação se materializa o que você pensou, o que você emitiu. A música tem esse poder, né? Então, se você fica escutando músicas com baixa frequência, fica escutando muito noticiário que só fala sobre desgraças, coisas ruins, isso vai trazer a sua realidade. Isso é fato, a sua realidade vai ser aquilo. Então, eu vivenciei isso, de que a partir do momento que eu cortei esses tipos de frequência, o quanto que limpou meu campo, limpou minha mente, tem limpado meu espírito. Isso traz uma paz, uma alegria. Tentem fazer isso por uma semana, por um mês, ficar escutando músicas que elevam você, né? Tirar essas outras coisas que deixam você denso. Então vocês, no sentido disso, de pensar sobre isso, né? Cocriar a realidade a partir do que você escuta, do que você vê, dos ambientes que você frequenta. Isso vai ajudar muito a cura e muito no despertar. Eu costumo dizer que tudo que a gente pensa se torna o que a gente faz. E o que a gente faz manifesta o campo energético ao nosso redor. Mudar o pensamento é importante, mudar o comportamento é muito importante. Há um tempo atrás, eu lembro que esse tempo de manifestar a cocriação de algo era demorado. O que você fazia hoje se manifestava no teu campo energético com 1 ano, 2 anos, às vezes 3 anos. Ou seja, o que acontecia lá atrás? Quando a pessoa começava a experimentar aquele redemoinho, um monte de coisa ruim acontecendo na vida dela, ela não tinha nem condição de pensar que aquilo era a colheita de um plantio que ela fez há 2 anos atrás. De uma coisa errada, de uma coisa ruim que fez há 2 anos atrás. E hoje a coisa está tão intensa e tão acelerada que se você começa a viver algumas dificuldades, se você parar e avaliar o que você fez há 2 semanas atrás, há 3 semanas atrás, você vai descobrir que a consequência do que está acontecendo nesse momento está conectada ao que você fez há 3 semanas atrás. Então, o time, o tempo de manifestação, de criação, ele está tão curto que está dentro desse espaço. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da intensidade, da energia que você coloca em tudo que você faz. Então, se você faz a maldade para alguém, o que isso quer dizer? Se você faz a maldade para alguém, dentro de 2 a 3 semanas, você pode aguardar que a lei do retorno, ela não falha. Ela vem. Você vai colher aquele fruto daquele plantio que você fez. Agora, se você faz as coisas positivas, se você ajuda, se você está plantando amor, está plantando alegria, leveza, você pode ter plena certeza que presentes vão ser trazidos à sua vida e as coisas vão se equilibrar e tudo vai ser positivo, tudo vai ser benéfico, tudo vai ser bom. A gente, nesse momento, a gente está cada vez mais ligado a essa energia, a essa frequência de manifestar, de criar. E se a gente prestar atenção, a gente vai ver que isso é muito intenso. É mágico isso. Você poder manifestar uma boa vida, você poder manifestar bons amigos, você poder manifestar momentos de alegria. Isso é muito importante na vida da gente. E vocês, como é que está a manifestação? Está indo bem? É a busca, né? No fim, tudo é energia. Então, qual a energia que você está atraindo para a sua vida? Qual a energia que eu estou atraindo para a minha vida nesse momento, né? Então, o que a gente está vibrando afeta tudo ao nosso redor. Então, pode demorar um pouco, pode ser logo mais, mas sempre a gente acaba atraindo mais do que a gente está vibrando. Por isso que é tão importante essa continuidade, esse exercício diário, essa questão de um pouco a cada dia. Muitas vezes você faz um pouco aqui, você quer se libertar de repente de um hábito ou criar um novo hábito, e daí você começa a adotar uma determinada postura, um determinado exercício tal. Aí você acha que aquilo ali, não mudou não. Aí, às vezes, o seu sucesso em algo acaba
não ocorrendo pela desistência, porque você acha que naqueles primeiros 3 dias, naquela primeira semana, naquele primeiro mês, aquilo ali não teve resultado. Mas na verdade tudo é uma continuidade. É como, de repente, sei lá, uma dieta. Você está querendo emagrecer, você... parece que não tá Olha, dando esse negócio resultado. de dieta não foi pra mim não, né, Samara? Não foi pra mim não, né? Não tá esse tambor aqui, Raoni, deixa eu esconder aqui. Já tô aqui, ó. Então é tudo uma questão de se comprometer mesmo, né? De uma disciplina. Esse foi o primeiro exemplo que eu dei aqui, Mike, que veio à cabeça, mas existe uma diversidade de possibilidades, de algum hábito que você possa, né, querer criar e acabar desistindo no meio do caminho porque acha que não está dando resultado. Mas o resultado muitas vezes só vem depois de uma temporada, né, que você está ali já nessa caminhada. Então, um pouquinho a cada dia, quando você vê, olha o que você construiu ali. Então, o que importa é a persistência e o compromisso que você tem com aquilo que você faz. Que alegria, gratidão, Samara, minha amiga, Raoni, que alegria por tanto conhecimento transmitido e essa conexão muito bom. Bom, relembrando os recados, retiro que os meninos estão organizando, conduzindo lá em Fortaleza, né? Ceará, no Ceará, Tatajuba. meu Deus, foi mal. No Ceará, vai ser muito bacana. Quem sentir de ir, as informações estão na descrição. Bom, nós tivemos problema com a gravação e perdemos o final da gravação. Bom, mas as informações importantes foram transmitidas. A única coisa que ainda preciso transmitir aqui para concluir as informações sobre o retiro espiritual que está sendo realizado ou que vai ser realizado esse final de semana que vem, na sexta-feira, no Universo Ascensão. As pessoas vão começar a chegar na sexta-feira. No sábado pela manhã eu vou colocar todo mundo dentro de um ônibus, vou levar lá para o Instituto Rex Thomas, onde nós vamos acompanhar uma canalização sendo feita ao vivo para todos nós. E também, dentro desse processo, nós vamos participar do Encontro AMI, que é um encontro que o Rex já realiza há um tempo lá no Instituto Rex Thomas. E é um processo muito bonito, onde a gente vai poder aprender mais sobre espiritualidade, e esse encontro também vai ser transmitido ao vivo. Mas quem quiser vir para participar e estar junto com a gente e assistir uma canalização ao vivo, o link está aqui na descrição. Já venha, marque a sua vaga, já garanta a sua vaga e venha participar junto com a gente. O valor desse retiro também está dentro do projeto de retiro solidário, então os valores estão super acessíveis e além de você estar aprendendo, se curando, você está ajudando o projeto Ascensão Planetária. Então vamos que vamos. Um abraço de luz a todos, gratidão Samara, gratidão Raoni, sempre uma grande alegria estar conectados com todos vocês. E a você, não esqueça de dar um like, não esqueça de compartilhar nos seus grupos de Telegram, de Facebook e sempre estar junto com a gente conectado. Um abraço de luz. Espalhando coisa boa por aqui.